Os lobos são animais altamente sociais e orientados para a família. Em vez de viver em um bando de lobos não relacionados, um bando geralmente é composto por um macho e uma fêmea alfa, descendentes de anos anteriores, que são lobos ajudantes, e a ninhada de filhotes do ano atual. E juntos só comem o que precisam para sobreviver, somente. A alimentação dos lobos. O que o lobo come? O lobo é essencialmente um carnívoro. Ele gosta particularmente de veados, aves, raposas, javalis, burros, répteis, carniça e até de frutos, especialmente os vermelhos. No extremo norte do Canadá, os lobos preferem comer pequenos roedores, lemingues, em vez de renas, embora mais carnudos. Eles caçam roedores porque são proporcionalmente muito mais gordos que as renas. Esta gordura armazena pelo corpo dos lobos, protege-os do frio. Eles também gostam de uvas, que lhe trazem açúcar e vitaminas. Em tempos de escassez, eles também podem comer insetos ou cogumelos. Na Europa, e especialmente na França, a dieta não é diferente, exceto que, como o urso, o lobo é um oportunista. E como há mais rebanhos reprodutores nas proximidades do que no extremo norte, ele sempre tende a preferir a comida fácil, quer os rebanhos sejam mantidos ou não. Daí os conflitos com os criadores. De espécies de lobos canis lupus. Para determinar a natureza de sua pesca, eles procederam à análise dos excrementos, bem como ao pelo de muitos animais.
Longe de sua imagem carnívora, os lobos, quando podem, preferem pescar a caçar. Ao longo do ano, no entanto, os pesquisadores descobriram que no outono eles mudaram sua dieta e consumiram uma grande quantidade de salmão que estava em pleno andamento. Enquanto eles pensavam que esse comportamento era consequência de uma rarefação do cervo, parece que é realmente uma questão de gosto. Os dados coletados demonstraram que os lobos se dedicaram preferencialmente à pesca, independentemente do status do estoque de cervídeos. Os biólogos sugeriram que essa atitude se deriva de vários benefícios associados à pesca. Em primeiro lugar, essa atividade é muito menos perigosa que a caça de cervos. Os cervos, às vezes, são impressionantes em resistir, na verdade, e não se deixam capturar sem lutar vigorosamente antes. Que o inverno se aproxima, oferece uma melhor qualidade, nutrição em termos de gordura e energia. Como a França, sentem a pressão pela caça aos lobos, matando rebanhos e um grande lobby político. Nos ecossistemas em que vivem. Desde 1995, eles ajudaram a revitalizar e restaurar os ecossistemas.
outras espécies, de aves de rapina e até mesmo de truta. E forrageamento de presas e como eles se movimentam pela terra. Através das comunidades vegetais e animais, frequentemente alterando a própria paisagem. Por esta razão, para eles, os lobos são descritos como espécies-chave, cuja presença é vital para manter a saúde, a estrutura e o equilíbrio dos ecossistemas. A importância dos lobos no ecossistema. A ecologia de forragem e alimentação dos lobos cinzentos é um componente essencial para a compreensão terrestres. No Parque Nacional de Yellowstone, estudos de predação em uma população de lobos altamente visível e reintroduzida e aumentaram a compreensão desse aspecto da ecologia do lobo. Lobos se alimentaram-se principalmente de alces, apesar da presença de outras espécies de ungulados. Variaram sazonalmente a cada ano dentro de um período de 10 anos e mudaram nos últimos anos à medida que a população de lobos se estabeleceu.
e sexo e estação. Portanto, matam principalmente bezerros, vacas velhas e touros que foram enfraquecidos pelo inverno. Com as dietas do inverno observadas, incluindo outras espécies de ungulados, roedores e vegetação. Lobos caçam em matilhas e, após um abate bem sucedido, compartilham a evisceração e o consumo de órgãos altamente nutritivos. Seguidos pelos principais tecidos musculares e, eventualmente, osso e pele. Os lobos são adaptados a um padrão de forrageamento de banquete ou fome, e os grupos em Yellowstone normalmente mataram e consumiram alce a cada 2 ou 3 dias. No entanto, esses lobos ficaram sem carne fresca por várias semanas, eliminando carcaças velhas que consistem principalmente de ossos e couro. Os padrões de predação por lobos mostram que eles não matam aleatoriamente, mas selecionam suas presas por espécies, idade e sexo, enquanto procuram alimentos. Os lobos não atacam as presas aleatoriamente porque o risco de ferimento e morte é muito alto. Com as condições de verão, reduzem as necessidades individuais de energia para a maioria dos lobos. As fêmeas em lactação pode ser uma exceção. Estudos em andamento indicam que os lobos matam menos ungulados durante o verão.
prevalência de vegetação encontrada em testes de verão indica que o consumo desses tipos de alimentos é intencional. Ficou sugerido que isso pode servir como uma fonte adicional de vitaminas ou pode ajudar na erradicação de parasitas intestinais. Grande parte da ecologia de forrageamento de lobos é influenciada pelo seu grau de sociabilidade. Lobos são mamíferos territoriais que estabelecem limites firmes que defendem contra outros lobos. Esses territórios são defendidos por uma família de lobos, uma matilha, que é a estrutura básica da sociedade dos lobos. Mesmo para se alimentar, os lobos se protegem e auxiliam uns aos outros.